coisas com vocês, né? Que vocês devem ter visto naquela videoaula gravada. Primeira coisa que eu queria reforçar é a ideia da radiação eletromagnética, né? A luz, né? A luz geralmente a gente fala quando é a parte visível. Radiação eletromagnética, pessoal, ela é uma coisa assim, ó. Ela tem um campo elétrico oscilando, que nem essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo. Lá nas videoaulas, né, tem uns GIFs mostrando. É um campo elétrico, assim, que aumenta de tamanho e diminui de tamanho. Ele fica oscilando, né? Com uma determinada frequência, tá vendo? Ó? É um campo elétrico que fica oscilando assim. Quando fala de campo elétrico, vocês lembram, né? O campo de uma carga elétrica, carga negativa, carga positiva, tem campos elétricos, né? Em conjunto com um campo magnético, que é um que oscila assim do outro lado, né? Opa, para cá, para cá, para cá. E a gente representa geralmente pela letra B. Campo magnético é aquela coisa que tem no ímã, né? Um ímã atrai uma barra de ferro por causa do campo magnético que ele produz, né? E olha que incrível, né? Se você parar para pensar, a luz, né? Uma onda eletromagnética, ela é feita pela combinação de um campo elétrico e um campo magnético que fica oscilando, né? Um para cima assim, o outro para cá. Então elas oscilam juntos assim, né? Elas ficam oscilando assim e elas andam numa determinada direção. Tá vendo, ó? Que é nessa direção aqui, perpendicular. Tem uma determinada velocidade, tá? Isso é uma onda eletromagnética, uma luz. Se você liga o laser, né? Um laser vermelho, verde, sabe aqui? Você clica, é um campo eletromagnético andando desse jeito. E tem uma fórmula para a onda eletromagnética, que é V é igual a lambda F, tá? Então, vai ser importante vocês saberem trabalhar com essa fórmula ao longo dessa parte do curso. O que é isso? V é a velocidade da luz, tá? Velocidade dessa onda. Lambda é o comprimento de onda dessa onda. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem uma onda, se você lembrar bem, o comprimento de onda é a distância, né, daqui até aqui. Pode ter alguns centímetros, pode ter metros, né, milímetros. Cada onda eletromagnética tem um comprimento de onda diferente, tá? E a frequência é em tempo, né? Quanto tempo demora para ocorrer essa oscilação aqui? É uma oscilação super rápida? Tem uma frequência alta. É uma oscilação lenta? Significa que é uma frequência baixa, né? Então, sabendo o comprimento de onda, sabendo a frequência, né, você consegue calcular a velocidade, ou sabendo a velocidade, sabendo a frequência, você consegue calcular o comprimento de onda, e assim por diante. Então, essa é uma fórmula super importante que vocês vão usar na lista de exercícios. Outra fórmula super importante que vocês precisam saber é que é o seguinte: a onda eletromagnética, ela tem uma coisa que a gente chama de fótons. Então, vocês estão vendo que tem vários conceitos novos, né? Fótons é como se fossem partículas de luz, né? É como se fosse tipo, acendeu e desligou o laser bem rápido. Você deu uma clicada no laser, ele soltou um campo elétrico, um campo magnético desse aqui, ó. Ele viaja como se ele fosse uma partícula, assim, ó. Tá vendo que eu desenhei aqui? Isso aqui é como se fosse um fóton. Um fóton seria um pacotinho de energia de luz, tá? E esse pacotinho de energia tem uma fórmula também para ele, que é E igual a H vezes F. Então, é o seguinte, não pode assustar, vocês não podem assustar com essas duas fórmulas, mas essas duas fórmulas, vocês vão ter que saber trabalhar com elas, né? Por quê? Porque essa daqui dá a energia desse pacotinho aqui, desse pacotinho de luz, de fótons. E o que é? A energia, então, desse fóton é H, que é a constante de Planck, constante
constante de Planck, assim. Então, é um valor, né? Se você olhar lá, tem tabelado depois na lista de exercício, mas 6,6, alguma coisa, tem um 10 a menos 34, você vê que é um número muito pequeno, né? 10 elevado a menos 34 joules segundo, eu não lembro exatamente a unidade, mas é só um valor constante, tá, pessoal? E que o Planck descobriu, tem toda uma história por trás, mas o que eu quero dizer é o seguinte: sabendo a frequência da luz, né, esse mesmo valor aqui, ó, sabendo a frequência, você consegue calcular qual é a energia associada àquela onda eletromagnética. Né? Porque isso aqui é só um valor constante. Olha o meu cachorro querendo participar. Vai para lá. É... Isso. Então, pessoal, essas duas fórmulas vocês vão usar em vários exercícios, né? Você vai ter o comprimento de onda, vai saber que no vácuo, né? Lembrando que no vácuo, a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? A gente geralmente representa pela letra C a velocidade da luz no vácuo, né? Na água, ela anda um pouquinho mais devagar, né? No vidro, outra velocidade. Mas geralmente a gente aproxima tudo porque é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Então, se você sabe a velocidade e, por exemplo, você sabe o lambda, vamos supor que o comprimento de onda, ele fala para você que é 300 nanômetros. Lembrando que nanômetros é 10 a menos 9 metros, né? 300 vezes 10 a menos 9 metros. Então, se ele te dá a velocidade, te dá o comprimento de onda, você, dessa fórmula aqui, consegue calcular a frequência. Com a frequência, você pode substituir aqui e calcular a energia daquela onda eletromagnética, tá bom? Super importante esses conceitos aqui com radiação eletromagnética. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Radiação eletromagnética, luz, é o que a gente usa para fazer uma coisa que chama... Opa, cadê meu lápis? Aqui. Espectroscopia. Apareceu escrito, né? Apareceu. O que é espectroscopia? A ideia é o estudo, né? Vamos colocar assim, ó, estudo da interação da radiação com a matéria. O que é? Radiação, quando eu falo aqui radiação, eu estou falando da luz ali, né? Um laser vermelho, um laser azul, uma luz branca, é radiação eletromagnética, né? Então, são aquelas ondas, campo elétrico e campo magnético oscilando. E quando eu falo matéria, eu estou falando dos átomos, né? Um átomo de hidrogênio, um átomo de hélio, né? Matéria são os átomos. Então, espectroscopia tem vários tipos. Tem infravermelho, ressonância magnética, né? Ultravioleta, tem vários tipos de espectroscopias que nada mais são do que radiações diferentes, né? Frequências diferentes ou intensidade diferente, incidindo na matéria, né, nos átomos, e a gente tira alguma conclusão sobre aquilo. Como que interagiu? Né? A radiação foi absorvida, o elétron absorveu aquela energia, subiu de nível de energia, decaiu de nível de energia. Então, espectroscopia envolve tudo isso. Então, a gente já aprendeu aqueles conceitos, né, sobre radiação, e agora a gente precisa entender a matéria, né, que tem a ver com o átomo de Bohr, que a gente estava estudando até... Deixa eu... Porque minha caneta parou. Vem para cá. Aqui, ó. A gente tinha estudado o modelo atômico de Rutherford, né? O Thomson descobriu os elétrons. E agora a gente tem que ver
Opa. O átomo, a gente viu o átomo de Bohr, né? Na última aula lá da última semana já foi discutida essa parte. Mas qual que é a ideia? A ideia é que você tem o núcleo, né? Os elétrons, eles existem em determinadas órbitas quantizadas, né? O que significa quantizadas? Significa que o elétron ou existe nessa primeira órbita aqui, n igual a 1, ou ele está na n igual a 2, ou ele está na n igual a 3, né? E assim por diante. Ou seja, é quantizado, ou é 1, 2, 3. O elétron, isso aqui está afirmando que o elétron não existe aqui no meio, né? Não tem uma órbita aqui no meio 1,5, né? E o que acontece? Quando ele está no nível de energia mais baixo, que é esse aqui, mais próximo do núcleo, ele precisa absorver energia para subir para o próximo, para o n igual a 2. Então, por exemplo, se vem uma radiação, né, uma onda eletromagnética aqui, ó, ela vem vindo. Esse elétron pode absorver a energia dessa radiação e pular daqui para cá. Né? A fórmula, vocês viram, ó, é H vezes F, aquela fórmula que eu tinha falado antes, né? A energia desse fóton aqui, eu vou desenhar como a gente costuma desenhar o fóton, né? Vem, o elétron absorve e pula, por exemplo, daqui, ele vem para o n igual a 2, ganhou energia. Tá vendo? Ele absorveu qual quantidade de energia? H vezes a frequência dessa onda. Beleza. E quando ele daqui resolve voltar para o nível fundamental, né? Vamos supor que agora ele está aqui no n igual a 2 e ele resolve voltar para o nível de mais baixa energia. Ele vai liberar um fóton que também vai ter, no caso, a mesma energia, né? Porque depende dessa diferença aqui, tá bom? Então, esse modelo do Bohr foi muito interessante, porque ele começou a explicar como que funcionava aquelas ideias de espectroscopia, né? Que você consegue ver determinadas linhas de absorção, linhas de emissão dos espectros de diferentes átomos, né? Porque dependendo do átomo, os elétrons estão em posições diferentes, né? Pensa, as distâncias aqui são diferentes, então as diferenças de energia são diferentes e, portanto, os espectros, né? Essas posições aqui, ó, são as frequências que são ou comprimento de onda, né? Tanto faz, mas são frequências de cada uma dessas transições aqui, ó, do 2 para o 1, do 3 para o 1, né? E assim por diante, você tem um espectro. E o espectro, então, é que nem uma impressão digital daquele átomo, né? Todos os átomos de hidrogênio têm o mesmo espectro, né? Porque são idênticos, né? Os outros elementos têm um espectro que é uma impressão digital. Olhando o espectro, você sabe que elemento é aquele. Né? Então, fantástico, essas ideias começaram a ser compreendidas, né? Eles falaram, estamos entendendo, né? Os elétrons estão em níveis quantizados, mas outros problemas foram surgindo, né? Lá no começo do século, que tem a ver com o surgimento da teoria quântica, né? Então, tem vários conceitos, né? Outro conceito fundamental, experimento fundamental, que sempre é cobrado de vocês também, é entender o tal do efeito fotoelétrico, que é a ideia. A ideia é o seguinte, ó, eu vou explicar rapidamente, apesar de já ter sido explicado também na aula passada. Você tem uma chapa metálica, né? Pensa num pedaço de metal, assim, de alumínio, por exemplo, ou de cobre, né? Um pedaço de metal. E você incide uma radiação eletromagnética, né? Um laser. Você liga um laser e aplica aqui nessa chapa. Dependendo da frequência, né? Dependendo que tipo de luz você escolheu, essa chapa vai ejetar elétrons ou não, né? Então, dependendo da frequência, a luz que você incide, sai elétrons da chapa metálica.
E aí, como que eles entenderam? Foi o Einstein, né, no caso. Inclusive, o prêmio Nobel do Albert Einstein, tem gente que pensa que é sobre relatividade, né, sobre aquelas teorias mais famosas, mas, na verdade, é sobre a explicação do efeito fotoelétrico, né, que é a explicação desse fenômeno aqui. Então, é o seguinte, você incide luz, sai elétrons da chapa de metal. E ele entendeu que o que estava acontecendo era isso daqui, ó. Você tem que imaginar que o elétron ele está preso num poço de potencial. Ou seja, o elétron é como se quando ele está aqui no metal, ele está no fundo de um poço, tipo esse. Para a luz conseguir tirar ele desse poço, ele precisa vencer essa energia aqui, ó, essa profundidade. Essa profundidade aqui, eles deram um nome, eles representam pela letra φ, né? E φ eles chamaram de função trabalho, né? Ou tem outros livros que chamam de função trabalho, energia de ligação, acho que também, mas é a letra φ, né? Então percebe o seguinte, a energia que esse fóton atinge aqui, eu vou desenhar como uma barra azul, ó. Vamos supor que tem essa quantidade de energia aqui, energia do fóton. E essa daqui é energia gasta só para o elétron subir até aqui em cima, sair do poço. Esse resto de energia aqui, ó, né? Porque energia se conserva, vai ser energia cinética do elétron. Aí você tem que lembrar lá da física, né? O que é energia cinética? É massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, o elétron, quando ele sai aqui do poço, ele sai com uma determinada velocidade. E isso quer dizer uma energia cinética. Então, aqui é a massa do elétron, né? Um valor tabelado. Aqui é a velocidade que ele saiu, né? Que você poderia calcular, ao quadrado sobre 2. Então, você está vendo aqui que você tem uma equação, ó, que energia do fóton é igual a energia cinética mais a função trabalho. Então, com esse desenho aqui, ó, vocês conseguem sempre entender os fenômenos de efeito fotoelétrico, tá? Então, que fórmula que eu consigo montar olhando para esse desenho? Eu consigo montar essa fórmula aqui, ó. Energia do fóton de luz é energia cinética do elétron mais o valor da função trabalho. Aí você substitui energia do fóton, você lembra daquela fórmula que eu falei antes. H vezes F. Energia cinética, você lembra aqui dessa fórmula que vem lá da física. Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Mais o φ, que é uma função, a gente chama de função trabalho. Vai ser um valor em joules, né? Um valor de energia que é tabelado dependendo do material. Então, se for alumínio, esse metal aqui, vai ter um valor de função trabalho. Se for cobre, vai ter outro valor de função trabalho e assim por diante, tá bom? Essa fórmula aqui, ó, tem gente que pega lá nos livros e tenta ficar decorando, né? E, efeito fotoelétrico, eu preciso lembrar dessa fórmula. Mas, assim, não é difícil, se vocês entenderem esse desenho aqui, ó, vocês conseguem montar essa fórmula sempre. Porque o desenho é assim, imagina, o elétron está lá no fundo do poço, se ele sai do poço, ele sai com uma energia cinética, né? E aqui é a função trabalho, a profundidade, né? O quanto esse elétron está ligado no metal. A energia do fóton é esse azul aqui, então esse total tem que ser igual à soma desses dois. Escreveu isso daqui, você consegue calcular, né? Se ele te der a velocidade do elétron, a massa do elétron, a frequência da luz, esse é constante, esse é uma constante. Você consegue calcular o φ. Se ele te der o φ, a função trabalho, e te der, por exemplo, a energia cinética do elétron, ele pode pedir para você a frequência da luz que foi incidida, né? Então, com essa fórmula você trabalha cada situação, né? É lógico,
tem um limite aqui, né? Se a energia do fóton for menor que a função trabalho, pensa assim, ó, se a energia do fóton, não, ó, vamos supor que ela é só dessa altura aqui, ó. Vocês estão vendo que eu desenhei uma altura menor do que a função trabalho? Então, se você incide uma luz, né, de cor verde, por exemplo, que não tem energia suficiente, o elétron não consegue sair desse poço de potencial, não consegue escapar dessa chapa metálica, tá bom? Bom, não vou ficar me alongando nessa